Muito bem-vindos ao nosso podcast da Ilumine, né? Aqui a gente aborda diversos temas sobre iluminação e como é que eles têm sido abordados aí dentro dos escritórios de arquitetura e de design. Então, meu nome é Cris Krum, né? E hoje nós vamos abordar os 10 erros mais comuns que nós vemos nos projetos de iluminação. Ao longo da minha experiência aí com iluminação nos últimos 12 anos, né, eu pude conviver e observar muitos projetos serem desenvolvidos e executados pelos profissionais de arquitetura e design, né? E muitos erros eu vi se repetirem, né, nesses projetos, né, também com a minha experiência desenvolvendo e executando, né? Então a gente consegue ver que alguns erros acabam sendo comuns e eu quero hoje apresentar eles para vocês, né? E mais, eu quero mostrar como a gente pode, de certa forma, evitá-los, né? Ou até mesmo contorná-los, já que a parte de iluminação é algo, o projeto de iluminação não é algo exato, né? Com certeza aí podem ocorrer problemas ao longo do desenvolvimento, da execução, né? Mas a gente tem formas aí de evitar, né? E contornar. Então vamos ao primeiro erro mais comum que nós vemos nos projetos de iluminação, né? Então, seria definir a iluminação por último, né? Eu vi isso acontecer inúmeras vezes, né? De os profissionais já estarem com um projeto de arquitetura e de interiores super detalhados, né? E vir para a parte de iluminação, né? Fazer a definição do projeto de iluminação depois que já está tudo muito amarrado e especificado. E isso pode acabar gerando muito retrabalho e muito tempo perdido, né? Por exemplo, se tu vai fazer tu fez todo o projeto de marcenaria de uma loja, né? Tu vai ter que pensar como é que tu vai iluminar os produtos que estão expostos nessa marcenaria, nessas prateleiras, né? Se a gente não prevê já desde a etapa de marcenaria como é que a gente vai inserir essa iluminação ali, certamente tu vai ter que voltar lá no projeto e vai ter que redetalhar ele, porque, por exemplo, se tu quer uma iluminação contínua, tu provavelmente vai ter que fazer uma cava no móvel, a gente vai ter que prever, se é uma fita de LED 12 volts, a gente vai ter que prever um local para esconder os equipamentos auxiliares, drivers, fontes. Então é bem importante a gente definir esse projeto de iluminação, pelo menos ter uma ideia dele, nas etapas iniciais de concepção já do projeto de arquitetura de interiores. Então é quase básico isso de a gente falar, mas mesmo assim a gente vê acontecer com certa frequência. E agora então, qual seria o nosso erro número 2 nos projetos de iluminação? Então, é não confirmar as pré-existências. Isso é, assim, super importante, porque muitas vezes a gente acaba começando a desenvolver um projeto e muitas vezes a gente não foi no local onde ele vai ser executado e isso pode acabar trazendo algumas surpresas no futuro, né? Por exemplo, a gente pega um projeto de um apartamento, né, em planta e tu vai acompanhar, tu vai observar aquele projeto através das plantas que foi passada para ti através do teu cliente, que veio da construtora ou que veio da imobiliária, enfim. E muitas vezes tem, por exemplo, uma viga que atravessa a sala que no projeto não constava. Mas se tu fores lá em loco, tu vai verificar que existe uma viga no meio da sala, né? E daqui a pouco tu fez todo um lançamento de um projeto que não estava considerando aquela viga, de repente tu fez um rebaixo de gesso que não tinha a altura necessária para cobrir ela, ou então fez um rebaixo de gesso e na hora de embutir uma luminária vai acabar pegando nessa viga, né? Então essas pré-existências são super importantes de serem consideradas, então através do projeto e através de visitas em loco. Isso eu tive uma experiência de um projeto, né, que a gente previa a colocação de um perfil, né, um perfil embutido na parede, né, e nós tínhamos como aquela parede sendo uma parede de alvenaria, né, e no momento de fazer a colocação do perfil, né, que tu tem que rasgar a parede para chumbar ele e tal, tinha um pilar ali, né, então
Não estava no projeto estrutural, a gente até tinha conferido o projeto, né? Simplesmente o pilar surgiu ali no meio do espaço. E aí uma forma de nós contornarmos isso foi fazer um painel de gesso sobreposto a esse pilar, para então poder passar a fiação elétrica, colocar o perfil embutido, né? Então são alguns desafios, né, que a gente pode encontrar aí no meio do nosso caminho, né, com o projeto de iluminação, entre a etapa de projeto e realmente execução, né? Então fiquem atentos, né, às pré-existências, a tudo que tiver no espaço, né? Sejam chatos aí com os clientes pedindo as plantas, enfim, quanto mais informações nós tivermos a respeito do espaço onde a gente vai estar projetando, com certeza a gente vai se munir, né, de informações para evitar ao máximo alguns problemas que possam vir a ocorrer, mas não necessariamente, né, a gente vai conseguir prever tudo, né? Problemas podem acontecer. Um terceiro erro, né, que nós vemos nos projetos de iluminação é não considerar a altura do rebaixo do forro na hora de especificar as luminárias, né? Então, nós temos duas situações. Uma situação seria, já existe um forro pronto no espaço, né? Seja ele de gesso, de madeira, algum outro material, e a gente não confere essa medida entre o forro e a laje, né? Então, daqui a pouco, essa medida tinha 10 centímetros e a luminária que tu especificou tem uma altura de 15 centímetros. Aí, na hora de cortar o forro, vai acabar essa luminária não entrando, né? Outra coisa que acontece é, às vezes, tu fazer o projeto de iluminação, especificar as luminárias e o gesso ainda nem tinha sido executado, mas tu não verificar qual luminária que tu especificou e não passar para a equipe do gesso qual a necessidade que tu precisa, né, de rebaixo para conseguir embutir determinada luminária. E isso, assim, eu vi acontecer inúmeras vezes, né, quando nós tínhamos a operação de varejo da Illumine, de, às vezes, o cliente, assim, comprar todas as luminárias, né, e às vezes, principalmente quando são luminárias embutidas, às vezes tu usa, assim, 20, 30 unidades no mesmo projeto. E aí, enfim, o cliente ficou esperando chegar as luminárias. Quando chegaram, foram instalar e pegou na laje, não tinha altura necessária entre o forro e a laje. E aí vocês imaginam o estresse que dá, né? Não só para o lojista, que vai ter que encomendar tudo de novo, acho que isso faz parte do trabalho, mas principalmente entre o cliente, né, e o arquiteto ou o designer, enfim, então gera um conflito. E além desse conflito, de uma certa insatisfação por parte do cliente, de que o profissional não se deu por conta desse fator antes, a questão do tempo que é perdido, né? E aí o tempo é perdido para todo mundo, né? Então a gente nota-se que daí às vezes o cliente ficou esperando um tempo para chegar a luminária, chegou a luminária, não deu certo, aí ele tem que refazer o pedido, a gente tem um tempo de espera, né, para chegar esses novos produtos do fornecedor, e aí acaba tendo que parar a obra, né? Então eu acho isso, assim, é algo super fácil da gente evitar, né? Uma dica: se o forro de gesso já está pronto e não foi tu quem executou, quem projetou aquele forro, tenta abrir um buraquinho, ou de repente já tem uma luminária embutida em algum local, tenta colocar uma trena ali dentro para tentar verificar realmente essa altura entre o forro e a laje, tá? É super importante aí para evitar alguns erros, contratempos, estresse de obra, né? A gente não quer ter cliente insatisfeito, né? E depois, então, nós vamos para o nosso quarto erro mais comum nos projetos de iluminação, que seria, então, utilizar perfis e não compatibilizar eles com o projeto de forro, né? Então, o que acontece? Hoje em dia a gente está usando muito esses perfis lineares, né? Esses perfis lineares são luminárias que ficam embutidas ou sobrepostas no forro, né? Ou na laje direta, enfim, mas no caso aqui eu estou falando de perfis embutidos em forro. Eles são luminárias lineares, compridinhas, assim, fininhas, né? E que são por metro linear. Então é muito bacana que às vezes tu consegue fazer uma luminária assim com 5, 6 metros de comprimento, né? Dá um efeito super bacana no projeto.
Mas se vocês não passarem esse detalhe do projeto de iluminação para a equipe que vai executar o gesso, pode acontecer na hora de o eletricista ir lá para recortar o gesso, para colocar a luminária, ele pegar exatamente nos perfis desse gesso, né? E acabar a gente tendo que fazer algum reforço, né, no gesso, porque ele pode acabar abaulando, porque tu vai cortar ele numa dimensão muito extensa, né? Então, o projeto de iluminação, a gente sempre recomenda que seja passado para a equipe de forro, né, para os outros profissionais envolvidos, para eles considerarem o que a gente está prevendo ali, né? Agora, abrindo um parênteses, inclusive passassem, por exemplo, para a equipe de climatização, né, ar-condicionado e tal. Às vezes tu está fazendo todo um projeto de iluminação e quando vê o pessoal do ar-condicionado está prevendo colocar um cassete, né, que é aquele ar-condicionado central, bem no meio do ambiente, que é onde tu precisava colocar uma luminária super importante do projeto, né, uma luminária decorativa, enfim. Então, é bem legal a gente repassar o nosso projeto para as outras equipes envolvidas, né? Então, essa questão dos perfis e passar para a equipe de gesso, uma lembrança que eu tenho de um projeto que a gente entregou recentemente, era um projeto residencial, né? Um prédio em altura, e em todos os pavimentos tipo, na hora que tu saía do elevador, a gente colocou um perfil linear na saída do elevador que dobrava para a circulação que levava aos apartamentos, né? Então era um perfil em L. Nessa extensão mais comprida, ok, não pegou em perfil, não aconteceu nada, mas nessa hora que ele dobrava em direção à saída do elevador, ele pegou exatamente na estrutura do gesso. E aí a gente teve que fazer um reforço no gesso, né? E imagina que isso eram 9 pavimentos tipo, se eu não me engano, e a gente teve que organizar, fazer isso em todos os andares, né? E no momento que a gente tem que fazer isso, dá retrabalho, às vezes tem que pintar de novo o gesso, porque acaba lascando, acaba estragando. Então, é muito importante a gente tentar fazer essa compatibilização aí entre os projetos para evitar esses contratempos na obra, tá bom? E agora, então, vamos para o nosso quinto erro, né, que a gente verifica com bastante frequência nos projetos de iluminação, que é, então, a gente fazer, na etapa de projeto, definir que a gente vai utilizar, por exemplo, arandelas nas paredes, embutidos de solo né, no piso, e isso não ser passado para o eletricista antes da gente fazer antes de ter sido acabado já os revestimentos das paredes, colocação de piso, né? E isso pode também gerar muito transtorno na obra, porque tu acaba, imagina que tu está com a parede toda com massa fina, acabamento, pintura, toda prontinha, e aí tinha uma arandela na parede, né? Uma arandela são essas luminárias que vão colocadas na parede. E aí o eletricista vai ter que cortar a parede para passar a fiação, depois a gente vai ter que vir dando acabamento na parede, pintura, e geralmente esses rasgos, essas coisas que a gente acaba fazendo numa etapa já adiantada da obra, muitas vezes ele acaba não ficando bem feito, né? Dependendo de conforme for pegar a luz nessa superfície, tu acaba enxergando aquele desnível, aquele acabamento, né, que fica uma marquinha, ali teve um enjambre, digamos assim, né? Então, ainda mais se tu vai colocar uma arandela na parede que lave com luz essa parede, essa superfície, se ali tem alguma rugosidade, alguma imperfeição no acabamento, vai ficar bastante aparente, vai chamar atenção, né? Então, tentem ao máximo, quando tiverem essas definições de coisas que são diferentes, às vezes, no projeto, que são luminárias na parede, luminárias no piso, já conversar com o eletricista antes da obra evoluir, para ter certeza de que esses elementos estão sendo previstos, né, já na elétrica da casa, se já foi deixada à espera, enfim, para não ter esse tipo de retrabalho, né, que também vai consumir tempo, vai ter gasto com material a mais, né, enfim, para reboco, para pintura, enfim. Então, é um erro aí que a gente pode
facilmente evitar, simplesmente tendo bastante comunicação, né, com os nossos fornecedores e também acompanhar de perto essa execução, né? Visitar a obra, eu sei que às vezes a gente está na pauleira do dia a dia e na correria e acaba não conseguindo acompanhar tão de perto a execução dos nossos projetos, ou às vezes até o cliente não contratou da gente essa parte, né? E tu acaba que tem outras prioridades, acaba não indo no local da obra, mas eu aconselho sempre, né, a gente, o máximo que der, acompanhar de perto a execução, porque as coisas às vezes podem ficar para trás, ainda mais se for uma obra grande, que tem muitos detalhes, né? Às vezes quem está executando, né, não está tão por dentro daquilo que a gente está propondo e acaba passando, acaba esquecendo, tá bom? E agora nós vamos então para o nosso sexto erro comum aí visto nos projetos de iluminação, que é saber com antecedência a altura dos pendentes que a gente está utilizando, né? O que é isso? Geralmente sobre uma mesa ou num pé direito mais alto, a gente usa luminárias pendentes, que são essas luminárias que ficam suspensas, né? Podem ser luminárias mais modernas, podem ser luminárias tipo lustres, candelabros. Só que essas luminárias, geralmente elas vêm de fábrica, do fornecedor, com uma altura pré-determinada de fio, né, do cabo de alimentação e dos cabos de fixação, de suporte dessas luminárias. E o que nós vemos acontecer muitas vezes é o arquiteto, o especificador, o designer não se atentar para isso e no momento de instalar a luminária, ela ficar curta, né? Porque tu precisa, por exemplo, em cima de uma mesa de jantar, a gente recomenda uns 80 centímetros, mais ou menos, que fique a parte de baixo do lustre. Imagina que eu estou nessa mesa e tem um pendente aqui em cima. Então, essa altura até a mesa, ela deveria ter uns 80 centímetros. E aí, o pé direito total da sala vai variar de local para local. Então, às vezes, os 2 metros padrão de fio que vem de fábrica não é suficiente. E isso a gente tem que pensar antes para quando encomendar a luminária, já prever solicitar uma fiação extra ou então comprar à parte isso, que é super fácil de fazer, de solucionar esse problema, mas é bem importante a gente pensar nisso antes para depois. Me aconteceu uma vez numa obra nossa, era uma casa com pé direito duplo e por uma falha, né, nossa de comunicação aí, nós não lembramos mesmo de verificar a altura que ia vir da corrente desse lustre. Era um lustre de mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro e o cliente já tinha contratado até andaime para colocar na sala para a gente conseguir alcançar, né, o ponto de luz para fazer a instalação dessa luminária. E na hora que instalou, dito e feito, ficou curto, né? Então vocês imaginem aí a gente conseguir solucionar esse problema no momento que o cliente já solicitou andaime, já está com a equipe toda no local esperando, né? Felizmente nós conseguimos solucionar, né? Comprando numa ferragem, uma corrente, porque são esses lustres que são fixados por corrente e trocamos a alimentação dele também para conseguir contornar isso. Então, lembrem-se sempre aí, quando for especificar um pendente, confirmar, né, com o fornecedor, com o lojista que está te vendendo ele, qual é o comprimento, né, a extensão dessa fiação, para ter certeza que ela vai corresponder à tua necessidade do projeto, tá? Então, esse é um erro aí que é super fácil da gente evitar, para não dar estresse aí na hora de tá executando os projetos, tá bom? E agora a gente vai para o nosso 7º erro mais comum nos projetos de iluminação, que se refere à temperatura de cor utilizada. Nós já em outra ocasião falamos só sobre temperatura de cor, porque eu acho assim que é um dos itens mais importantes do projeto de luz, né? Porque é a temperatura de cor, a tonalidade de luz que vai dar a ambientação, o mood do projeto, né? E muitas vezes a gente está fazendo um projeto, por exemplo, de um espaço que já tem algumas luminárias instaladas, né? E às vezes nós não consideramos que as luminárias instaladas tinham uma temperatura de cor de 4.000 Kelvin, né? E nós acabamos especificando, comprando luminárias 2.700. E aí aquela mistura de tonalidades não fica bacana, né? Não era algo que tu queria no projeto.
Então, isso é algo que a gente tem que sempre observar, né? Se for num ambiente pré-existente, que a gente vai incluir alguns itens de iluminação, verificar se a gente quer manter a tonalidade de cor de luz que está sendo utilizada naquele projeto, ou se a gente quer, por gosto, né, colocar uma tonalidade de cor diferente, aí, né, ter esse controle. E também, no caso de um projeto já executado, é importante a gente... Por exemplo, tu sabe que aquela luminária que tem lá é 2700 Kelvin da marca Osram, né? E a luminária que tu está especificando também é 2700, mas é da Philips, né? E aí a gente, na hora que liga, acende uma luminária do lado da outra, elas podem ter uma variaçãozinha de temperatura de cor, mesmo as duas sendo 2700 Kelvin. Então é importante a gente verificar também as marcas que estão sendo utilizadas e às vezes então fazer um teste, né, para ver se existe muita diferença na cor entre essas fontes de luz, né? E também uma dica, né, que eu sempre recomendo quem eu auxilio aí nos projetos de iluminação, é quando entregar o projeto, né, pronto, tá? A obra está pronta, o cliente vai morar na residência ou enfim, né, um espaço comercial, para começar a operação comercial, vocês entregarem, né, um documento do as-built, né, de como é que foi construído, né, como é que foi, o que ele tem naquele espaço, todos os elementos que tem ali, como, por exemplo, a temperatura de cor das luminárias que foram utilizadas, né? Então, para quando o cliente final tiver lá uma lâmpada queimada ou ele ter que trocar uma luminária, ele vai saber qual é a luminária que foi utilizada, qual é a marca que foi utilizada, qual era a temperatura de cor, para, na hora que ele for fazendo a manutenção desse projeto, no dia a dia, não acabar desconfigurando ele, né? Que isso a gente vê, assim, com muita frequência também, são projetos que estavam lindos quando foram entregues e depois, com o tempo, né, aquela manutenção, o dia a dia, acabou não mantendo o padrão do projeto, tá? Então, eu acho que é também um item, um erro super comum de ver acontecer, mas também super fácil de evitar, tá bom? E agora nós vamos para o nosso erro mais comum, número 8. Então, seria não prever a separação de circuitos e zonas de iluminação, né? O que é isso? Muitas vezes tu já tem um projeto em mente, né? Já sabe o que, né? Tu imaginou que tu vai colocar luminárias embutidas, vai ter uma luminária mais decorativa num ponto central, já preveu todas as cenas na tua cabeça, né? Tu já tá imaginando como é que tu quer que isso aconteça, né, para o cliente no dia a dia. Mas tu não na etapa de projeto tu não fez uma separação desses circuitos. O que seria? Quais luminárias vão acender com quais, né? Então a gente geralmente tem uma linha de embutidos que tu quer que ligue independente do ponto central. Depois tu tens uma arandela na parede que também tu quer acender ela separado dos demais elementos do projeto. E se a gente não prevê isso em etapa de projeto, possivelmente na hora de executar não vai estar separadinho como tu estava imaginando, e na hora de tu acender as luzes do projeto, elas vão acabar acendendo todas junto, né? E isso estraga o teu projeto, né? A tua intenção, porque muitas vezes a gente cria, né, propõe diferentes luminárias e cenas realmente para a pessoa, para o usuário usufruir de formas diferentes do espaço, né? Então, vai ter um momento que vai ter uma iluminação mais aconchegante, um momento que vai ter uma iluminação mais enérgica, porque é no mesmo ambiente em que se relaxa, se trabalha. Então, tu está pensando em como, através da luz, proporcionar esses usos. Então, tu acaba prevendo diversas fontes de luz de formas diferentes, dispostas de forma diferente, mas que deveriam ser acionadas independentemente, né? Então, essa previsão tem que ser feita na etapa de projeto para que o eletricista consiga já, então, separar esses circuitos, né? Para que a gente tenha o número necessário de teclados, né, ali para a gente fazer esse acionamento. E isso, então, em etapa de projeto é muito fácil de ser feito. Se já foi executado e, por exemplo, já tem um gesso, né, no espaço, tu vai ter que, às vezes, rasgar o gesso, passar mais fiação, ou então rasgar a parede,
ou às vezes não tem espaço nos comandos, né, que são os espelhos ali onde vai os acionamentos, você liga e desliga. Então isso é bastante importante da gente observar na etapa de projeto. Existem, inclusive, recursos que existem hoje controles remotos que é para fazer separação de circuitos. Aí tu tem que colocar um sensorzinho junto de cada luminária que ele faz esse controle para ti. Não é algo muito barato, né? Depende, muitos clientes investem nisso, mas é uma solução que não é a ideal, né? O ideal é a gente já tá lá com essas luminárias separadas em diferentes zonas para a gente poder fazer a criação dessas cenas, tá bom? Então agora vamos para nosso nono erro mais comum visto nos projetos de iluminação, que é chumbar as luminárias depois da superfície acabada. O que seria chumbar as luminárias? Hoje nós temos no mercado as luminárias que nós chamamos no frame, né, que são as luminárias sem borda. E essas luminárias, na hora que a gente instala elas, nós temos que, por exemplo, no gesso, né, a gente vai rasgar o gesso e vai chumbar a luminária no gesso, né? Então a gente coloca ela ali, ela não tem bordinha, então ela, olhando assim, parece que ela é o próprio gesso, né? Só que ela precisa de um acabamento especial, a gente precisa recortar o gesso, colocar a luminária e por dentro dela, como se fosse colar ela no gesso, né? A gente chumba ela através de uma massinha de gesso com sisal para deixar ela bem fixa ali. Só que na hora que a gente faz esse recorte, a gente tem que dar um acabamento com massa, né? Tem que lixar, tem que pintar. E muitas vezes as pessoas definem pelo uso de uma luminária sem borda depois que o forro já está todo acabado, né? Eu digo acabado, né, com massa, com pintura, enfim. E aí, se tu for fazer isso, certamente tu vai ter que refazer a pintura e o acabamento dessa superfície. Então, é bem importante a gente definir essas luminárias numa etapa de projeto, para que então a gente já saiba que, lá antes da gente dar a última de mão do forro, né, da pintura do forro, a gente já tem que fazer a instalação das luminárias. Então, são detalhezinhos que são importantes de serem observados, que vai ter total diferença aí na hora de executar, para não dar retrabalho, desperdício de material, horas de mão de obra, né? Então, é algo bem fácil da gente evitar, tendo aí um projeto bem amarradinho lá nas etapas iniciais da concepção. E agora nós vamos para o nosso último erro mais comum visto nos projetos de iluminação, que seria então cotar as luminárias amarrando ela em todas as paredes. O que é isso, né? No projeto de iluminação, nós temos a disposição de todas as luminárias num espaço, né? E para a gente mostrar para o eletricista que vai instalar essas luminárias, a gente cota elas, né? A gente põe as dimensões entre elas e delas em relação às paredes, né? Para que ele chegue naquele espaço e consiga fazer a locação dessas luminárias. E algo que eu vejo muito acontecer é os projetos estarem cotados. Imagina que aqui está uma sala, tá? Que é a parede da sala, e a gente tem 3 luminárias embutidas. Eu vejo muitos projetos começarem a cotar dessa parede até a primeira luminária, dessa luminária até a próxima, dessa até a próxima e dessa até a parede, né? Então, amarrando todas essas luminárias entre elas e com a parede. Só que na hora que a gente vai executar isso, geralmente esses números não fecham, porque o que nós temos no papel, o que nós temos executado, geralmente não é a mesma coisa, né? Ainda mais em iluminação, que às vezes a gente está trabalhando aí em centímetros, né? Vamos dizer milímetros, mas, né, em centímetros a gente trabalha, e aí, na hora que a edificação é construída e que é feita acabamento, às vezes o reboco ficou mais grosso, enfim, uma sala que era para ter 13,65, ela tem 13,60, né? E aí, se a gente vier amarrando todas as luminárias, considerando que ela tinha 13,65, em algum lugar vai faltar essa medida, né? E aí acaba que as luminárias não ficam bem distribuídas no espaço. Então, uma dica que eu sempre dou é: usem os eixos das paredes e amarrem as luminárias em relação a este eixo e entre elas, né? Então, nesse espaço que eu tinha mostrado para vocês, eu iria pegar o eixo da parede e ia colocar aqui do eixo em relação a essa luminária tem 30 centímetros, dessa luminária até essa tem 60.
do eixo até a primeira tem 30 e dessa daqui para lá 60. Assim a gente distribui bem elas, independente do comprimento total da luminária, né? Não sei se deu para entender, mas isso é algo que a gente pode uma hora, posso desenhar para vocês para mostrar que é super fácil e é bem mais prático, e os eletricistas se acham super bem na hora de instalar utilizando esse tipo de cotas, né? Então é bem prático, tá? Eu acho que esses eram os nossos 10 principais erros, né? Os erros mais comuns. Mas agora até vamos um bônus de erros aí, porque a gente vai falando e vem outras coisas na cabeça, né? Falando em gesso também, muitas vezes a gente usa negativo no gesso, né? Que é aquele... É para parecer que o gesso está descolado das paredes, então ele fica com um negativinho, né? Rente à parede. Olha, inúmeras vezes isso já aconteceu comigo, de eu chegar na obra e daí tá aqui a parede, o gesso vem aqui e ele faz um negativinho, ele vem para cima, assim, né? Só que aqui, assim, a gente tem um embutido muito próximo dessa parede. E às vezes tu põe esse embutido e ele vaza um pouco de luz por cima do forro. E se esse negativo não tiver bem fechado, bem acabadinho, acaba vazando uma luz por ali. Aí, claro, né, a gente dá um enjambre na obra lá, passa uma massinha, passa o acabamento. Então, é algo que é legal da gente cuidar na hora que está projetando, né? Se vai ter esse negativo, da gente atentar para a equipe do gesso, que ó, próximo desse negativo a gente vai estar utilizando um embutido e eu quero que ele fique super bem acabado, porque senão pode acabar vazando luz por ali, porque realmente é às vezes ele fica com umas frestinhas e tal, e a luz, né, por onde tiver fresta, ela vai aparecer, ela vai vazar, né? Então eu acho que é bem bacana a gente cuidar isso. Enfim, assim, com a minha experiência no Rio, eu já vi muita coisa acontecer, né? Mas eu acho que esses são os principais, né? Existem muitos outros, né? Porque, como eu disse, o projeto de iluminação, ele não é exato, ele não é algo assim que tu projetou e vai ser daquela forma que vai ficar executado. Muitas vezes a gente tem que adaptar algumas coisas ao longo desse desenvolvimento, dessa execução do projeto, né? Mas, com certeza, a gente consegue evitar, né? E uma das formas da gente evitar isso, que eu sempre martelo, é a gente ter um método de projeto bem amarradinho, né? Anti-falhas, digamos assim, né? Então, é um método que a gente sabe o que a gente tem que fazer em cada etapa, né? Para a gente fazer realmente lá um checklist dessas conferências para evitar esses erros, né? E esses erros, geralmente, a gente vê eles impactando aí em retrabalho, né? Desperdício de material, gastos com mão de obra da equipe, tempo, né? Tanto do cliente, como do arquiteto, como das equipes envolvidas, né? A gente acaba desperdiçando o nosso tempo. E sem falar que gera aquele desconforto, gera, né, uma certa insatisfação por parte do cliente desses contratempos que acontecem ao longo do percurso. Então, com certeza, a gente consegue evitar isso, né? E estou aí para ajudar vocês também a atentar para esses problemas e para tentar resolvê-los, né? Então, acho que hoje, pessoal, era isso que eu tinha para conversar. Me contem se esses erros vocês já aconteceu com vocês ou se tem alguns outros aí que a gente não comentou, né? E se tiverem mais sugestões de temas para a gente abordar aí nas nossas lives, me avise que vai ser um prazer aí a gente ir construindo esse conhecimento juntos.